Lá, os monstros não se escondem nas sombras, eles voltam com você. O conselho dos Hunters está dividido, os Zodíacos em alerta, e o nome que ecoa no meio do caos, Beyond Netero. Caçar ou ser caçado? O que você faria diante do desconhecido? Um novo mundo, um velho tabu. O filho de Netero quer liderar uma expedição ao território mais mortal já descoberto. Mas o que eles encontraram lá mudou tudo. Criaturas humanas deformadas, calamidades que matam com o toque, registros antigos que viraram verdade. E agora, organizações, nações e caçadores enfrentam um dilema sem volta: enfrentar o desconhecido ou ser engolido por ele. Hunter x Hunter nunca foi tão sombrio. Hunter versus Hunter. Vemos os membros dos Zodíacos reunidos, discutindo uma mensagem importante. Um deles afirma que, a partir de agora, os Zodíacos serão apenas os 10 membros presentes. Outro acrescenta que receberam uma tarefa especial de grande importância. Em seguida, mencionam que há mais uma mensagem vinda do Vess. A cena corta para uma imagem de Beyond Netero, um homem imponente e ameaçador. A palavra caçar ecoa, deixando claro que sua presença representa um grande perigo. A página termina com a frase provocativa: um homem perigoso. Caçar ou ser caçado? Acompanhada do anúncio de que o autor fará uma pausa antes de continuar a história. A cena se desloca para uma metrópole moderna, com um arranha-céu imponente dominando o horizonte. Uma voz pergunta se o contrato foi assinado, recebendo como resposta um firme sim. O narrador reforça que o destino do mundo está bem amarrado. Em seguida, vemos uma central de monitoramento e análise. Um funcionário explica que o trabalho deles é observar as condições políticas e sociais de um país, monitorar mudanças nos ecossistemas, nas plantas, nos animais e no clima, além de calcular riscos de viagem e níveis de conservação natural. O homem mais velho, de semblante sério, destaca que, acima de tudo, o jovem diante dele foi designado para administrar a Tokou em todo o continente, uma tarefa de enorme importância. O jovem, com um leve sorriso e postura confiante, responde que já está plenamente ciente de sua responsabilidade. Dois homens, um mais velho e outro jovem de óculos, caminham juntos enquanto discutem uma missão delicada. O mais velho pergunta sobre a primeira pauta da equipe e o jovem explica que é preciso treiná-los de acordo com protocolos rigorosos para lidar com qualquer participante que queira viajar ao novo mundo. Isso inclui investigações de antecedentes extensas e o cumprimento estrito das regras. Eles reforçam que farão o máximo para manter a segurança, com a equipe acompanhando de perto qualquer pessoa aprovada para a viagem. Mas o tom da conversa muda. O mais velho aponta que, se as regras forem seguidas, ninguém vai poder ir ao novo mundo. O jovem entende e comenta que a situação está prendendo-os pelo pescoço. Surge então o nome de Kakin, um país que ignorou as inspeções da Tokou e não limitou o número de candidatos. O mais velho reclama que eles simplesmente fizeram o que quiseram. Por fim, o jovem observa que o problema agora não é a situação geral, o panorama, mas sim o negócio envolvido, com o indicador do elevador marcando o andar B5, sinalizando que estão chegando a um local importante. Vemos o portão maciço de uma fortaleza, acompanhado das palavras: o guardião do novo mundo odeia pessoas rudes em particular. Enquanto caminham por um corredor, o homem mais velho comenta que parar Kakin será extremamente difícil. Ele alerta que, se na próxima reunião com todos os chefes as negociações derem errado, não haverá escolha a não ser abrir Pandora. O jovem de óculos pergunta qual será o curso de ação caso isso aconteça, mas recebe apenas essa metáfora intrigante como resposta. O mais velho então começa um devaneio pessoal, diz que, quando era jovem, sorria e ria sem preocupações e que foi assim que acabou chegando até aquele ponto. O jovem, confuso, pergunta se aquilo era para ser uma metáfora ou algo do tipo, enquanto a cena deixa no ar a tensão e o mistério do diálogo. Intitulado Desastre, começa de forma tensa e silenciosa. Em um corredor amplo e frio, o homem mais velho conversa com pessoas vestindo trajes de proteção completa, enquanto outros agentes passam ao fundo. Ao lado, grandes cilindros transparentes exibem criaturas bizarras e retorcidas, preservadas em líquido. Seres de formas grotescas que parecem
parecem vir de um pesadelo. O homem jovem de óculos observa tudo com expressão cada vez mais perturbada, até que o choque se reflete claramente em seu rosto. A página termina com uma sequência de imagens inquietantes, organismos desconhecidos, um corpo humano decapitado, uma mão desproporcional e deformada e outras aberrações biológicas. Tudo sugere que eles estão diante de descobertas vindas do novo mundo e que essas descobertas podem ser tão perigosas quanto fascinantes. O cenário é um laboratório sombrio, com fileiras de cilindros gigantes contendo formas grotescas preservadas. O homem mais velho explica que aquelas criaturas eram humanas, chocando o jovem de óculos, que encara as deformações com horror e incredulidade. Ele recebe um livro nas mãos e é informado de sua primeira tarefa, memorizar cada palavra dele. O homem mais velho revela que, quando foi publicado, o livro estava na seção de fantasia, mas hoje é considerado documentação factual. Trata-se do Registro dos Viajantes do Novo Mundo, escrito há séculos e antes tido como devaneio de um homem louco. Com expressão grave, o veterano conclui que aquilo representa o progresso atual deles e também a compensação pela humanidade ter pisado no novo mundo, deixando no ar o peso e o perigo dessa conquista. Desastre de Hunter XX. A conversa entre o homem mais velho e o jovem de óculos se aprofunda sobre os horrores ligados ao novo mundo. Ele explica que o livro que o rapaz recebeu descreve como humanos que pisaram no novo mundo morreram sendo torcidos como cordas, exatamente como os corpos que o jovem viu nos cilindros. O mais perturbador é que esses cadáveres não foram encontrados lá, mas sim neste mundo. O jovem pergunta sobre as vítimas da histórica expedição ao Novo Mundo, mas o veterano revela que não conseguiram recuperar nenhuma delas e que isso o incomoda profundamente. Testemunhas confiáveis, doutores, professores, pastores e policiais relataram ver pessoas subitamente se contorcendo até morrer, e mesmo sem sinais de drogas. Essas histórias foram descartadas. Caminhando pelo laboratório, o homem mais velho dá uma ordem que o jovem identifique, do seu ponto de vista, os riscos de viajar ao novo mundo. Ele deve ler o livro do início ao fim, até a próxima semana, e entregar um relatório detalhado. A cena termina com o som seco de uma mão pousando no ombro do rapaz, quebrando o ritmo da conversa. O homem mais velho apresenta ao jovem de óculos uma figura inquietante, o único sobrevivente daquela instalação, embora não seja humano. Ao se virar, o rapaz leva um susto quando vê a estranha criatura atrás de um vidro, de expressão fixa e olhos esbugalhados, como se o encarasse diretamente. O veterano explica que aquele ser não precisa de sustento como humano e que sobreviveu de forma totalmente autossuficiente por cerca de 50 anos. Enquanto o jovem processa a informação, a criatura continua imóvel, quase hipnótica, transmitindo uma sensação de ameaça silenciosa. O narrador explica que o ser misterioso sofre com um vírus mortal, informação registrada nos relatórios conhecidos como Relatório Beyond. Ele é o que restou de um Hunter que no passado se aventurou no Novo Mundo. De forma simples, o narrador revela que, ao tentar desafiar esse lugar, eles acabaram liberando sobre si mesmos um desastre que eliminou todos os humanos. O projeto VS testou essas ameaças secretamente, após firmar um pacto, e aquele homem é o resultado desse negócio. Enquanto caminha e observa a figura isolada atrás do vidro, o personagem principal ouve que, na época da VS, a equipe de exploradores foi formada em sigilo e enviada ao Novo Mundo sob a liderança de um especialista, Beyond, filho do próprio narrador. A cena muda para o jovem de óculos em casa, concentrado no computador e cercado de livros, refletindo sobre o que acabou de descobrir. Um homem mais velho, com expressão séria, narra acontecimentos marcantes sobre o Novo Mundo. Ele revela que seu próprio filho desejava voltar para enfrentá-lo novamente, mas ele mesmo proibiu isso enquanto estivesse vivo. No entanto, ignorando seus conselhos, o grupo partiu por uma rota inexplorada, o que resultou em várias vítimas e um novo desastre. O narrador lembra que quando o jovem pisou no Novo Mundo apenas 2 vezes. A força que encontrou lá era de natureza diferente, não vinha de vitória sobre adversários, mas de sobreviver contra uma natureza cruel e impiedosa, onde não existe vitória verdadeira. Ele explica que, devido a esses perigos, foi declarado tabu expandir a sociedade para o novo continente. Reconhece também que aqueles Rangers que já se aventuraram lá pertencem a uma classe muito mais respeitável que a dele. Por fim, admite que a força que seu filho buscava poderia ser chamada de determinação, algo essencial para explorar o novo continente, enquanto a reunião de diversos personagens ao redor de uma mesa ilustra a seriedade do assunto.
Na cena, um homem idoso de aparência séria discursa para um grupo de pessoas, dizendo que deseja alguém capaz de liderar uma exploração ainda mais bem-sucedida que a do próprio filho no continente desconhecido. Ele ressalta que a mensagem que quer transmitir é clara, o nível de dificuldade da missão é inquestionável e que qualquer retorno exige enfrentar riscos consideráveis. Explica que esse é o dilema atual da organização, um empreendimento de altíssimo risco, mas também de alto retorno. Ele enfatiza seu desejo de que a organização seja pioneira na exploração desse território misterioso e consiga superar seus desafios, mas deixa claro que não é uma ordem, apenas um pedido. O homem idoso continua seu discurso, comparando a missão a abrir a porta e saltar para dentro de uma casa mal assombrada. Ele reforça que, embora não seja uma ordem, deseja que todos pensem nos sonhos esquecidos de antigos exploradores que já morreram. Com veemência, repete várias vezes que não se trata de uma ordem, mas a tensão no ar leva os ouvintes a entenderem exatamente o contrário. Para eles, aquilo soa como uma ordem. A cena se encerra com a visão do prédio da organização contra o horizonte, enquanto as palavras ecoam. É sim, uma ordem. Após a mensagem do presidente anterior, os membros discutem o que fazer. Alguns se surpreendem com o momento inoportuno da aparição do velho, enquanto Beans é questionado se havia mais algum último pedido. Ele responde que não sabe. Eles percebem que, já que foi colocado como uma ordem, não há escolha. Mesmo assim, lembram que o presidente disse que não é uma ordem e que ex-membros da organização não se envolveriam. A conversa então muda para a questão prática. Ir ao continente desconhecido não os afeta diretamente, mas quando isso acontecer, haverá oposição à expedição de Beyond. Na continuação, dois personagens conversam sobre a disputa pelo continente desconhecido. Um deles questiona a razão para a falta de cooperação, já que seria melhor para todos trabalharem juntos. O outro responde que, se Katin e a organização estão competindo, deve haver justiça, e lembra que não gostava de seguir ordens que o mantinham isolado nos adversários. Surge a dúvida se existe alguém que veja o novo mundo dessa forma. Então, pensa-se no filho do presidente, que teria se preparado para o desafio há décadas. A cena muda para uma paisagem urbana à beira d'água e a reflexão conclui que só há uma pessoa tão idiota assim, revelando a imagem de um jovem determinado caminhando por uma rua simples com expressão séria. Na reunião, os caçadores discutem sobre a participação na expedição ao continente desconhecido. Um deles comenta que, para Beyond, a linha de partida era apenas diferente, mas insiste que não é uma questão de justiça. Outro diz que, se Gin entrar, ele também entrará, mesmo contra a vontade, mas lembram que Gin já havia se retirado e provavelmente não aceitaria. Surge a questão de confirmar se todos estão de acordo e se há necessidade real de Hunters, já que não existe contradição às ordens do presidente. O debate esquenta, com críticas sobre colocar afiliações políticas acima da missão e lembrando que não é algo para ser decidido apenas por países, pois envolve recursos naturais e interesses globais. No meio da conversa, Beans recebe uma ligação e, surpreso, atende com um sim, deixando suspense sobre a notícia recebida. A cena mostra um homem alto e imponente, com roupas tradicionais e um longo cinto amarrado na cintura, caminhando com expressão determinada. Sua barba espessa e penteado preso no topo da cabeça reforçam sua presença marcante. No último quadro, ele sorri de forma confiante e intensa, encarando diretamente o interlocutor, enquanto diz apenas uma palavra carregada de impacto: Yo! O quadro abre com uma cena imponente. Beyond Netero está de frente para o grupo dos 12 zodíacos, que se alinham lado a lado atrás de Beans. Ele pergunta, surpreso, se aquelas pessoas ao redor são realmente os zodíacos e comenta que já faz tempo desde que viu Beans. Beans, por sua vez, o encara com seriedade. Beyond, confiante e provocador, sugere que Beans chame o V5 e, com um sorriso desafiador, ordena: diga que você capturou Beyond Netero. A tensão no ar é palpável, com todos os zodíacos observando em silêncio. Beyond Netero, com um olhar feroz e sorriso desafiador, propõe: que tal uma troca de favores? A cena transmite sua ousadia e autoconfiança, como se estivesse colocando uma oferta irresistível sobre a mesa. No quadro seguinte, a narrativa muda para um tom mais reflexivo. Vemos um homem loiro, de óculos, sentado no chão com um livro nas mãos, concentrado em suas anotações. Ao lado dele, um notebook aberto. A narração revela um fato sombrio. A humanidade trouxe do continente desconhecido as temidas 5 grandes calamidades. A página se abre com imagens intensas e
perturbadoras, acompanhadas de uma narração grave. Formas de vida gasosa surgem, representando o desejo de codependência. Surge então a figura da Arma Brion, o misterioso protetor de antigas ruínas, com uma esfera enorme no lugar da cabeça. A narrativa prossegue listando as 5 grandes calamidades trazidas do continente desconhecido. A besta devora humanos Papi, que troca a vida de suas vítimas por algo desconhecido. A cobra de 2 rabos Hellbell, cuja aparição traz um contágio mortal. A doença imortal, o mal Zobai. E por fim, o enganador da esperança, um ser que leva ao desespero infinito. No último quadro, vemos um homem loiro de óculos, sério e visivelmente apreensivo, enquanto a narração sentencia: um lugar para o qual a humanidade não deve voltar. O suspense se fecha com a sensação de que esse território é um risco absoluto para todos.